Olá pessoal, nós estamos aqui dando continuidade, na nossa aula sobre telefonemas, ligações poderosas. Isso é fundamental e vai fazer toda a diferença aí no seu atendimento. E eu desejo que você, que faz parte aqui da nossa comunidade dentista empreendedor, que de fato já tenha incorporado, mudado aí sua cabeça, o mindset, para sair dessa vida só de dentista para um dentista empreendedor, que é aquele dentista que não é escravo do trabalho, é aquele dentista que tem uma renda passiva, que não precisa estar sentado o tempo todo no mocho para poder gerar resultados financeiros e resultados de qualidade de vida. E faz parte, do dentista empreendedor treinar a sua equipe, treinar o seu time. E por quê? Geralmente quem faz o atendimento de telefonema, quem responde as mensagens são as nossas auxiliares. Caso você ainda não tenha, não tem problema, você faz isso, você usa, para você, usa todo o script que a gente desenhou, mas se você já tem uma secretária ou uma pessoa que te ajuda nesse momento, é muito importante seguir todo esse script, esse passo a passo, porque isso de fato vai fazer muita diferença aí na sua vida, no seu consultório e na sua rotina. E uma das maneiras, gente, que nós pensamos na hora da construção desse script, e na verdade esses scripts foram criados e construídos baseados em vários cursos que eu fiz, e eu modelei de diversos cursos e adaptei para nossa realidade. Você também vai fazer isso usando dentro da sua realidade. Lembrando sempre que no momento que a gente estiver no telefone com o nosso paciente ou nas mensagens, o nosso objetivo principal é o que? Gerar relacionamento, tá? Então, geralmente a gente compra de quem a gente confia, a gente compra dos nossos amigos, a gente compra das pessoas que a gente gosta. Por isso que é importante gerar um bom relacionamento, tá? E como que eu gero um bom relacionamento? Primeiro eu me apresento, eu pergunto o nome do meu paciente, eu chamo ele o tempo todo pelo nome, e aí eu exponho os diferenciais da clínica, os meus diferenciais, sem de fato dar a impressão que a gente está se gabando, sem de fato de estar querendo aparecer mais, tá? Então isso é muito importante. O telefonema, ele te dá essa chance, essa oportunidade de você fazer isso, de você expor esses diferenciais, tá certo? Então, por exemplo, a nossa clínica aqui em Araguaína, ela já tem mais de 15 anos de existência, aliás, muito mais de 20 anos de existência, já passaram por aqui mais de 15 mil pacientes. Fui eu que atendi os 15 mil? É claro que não, mas eu falo que a clínica que eu trabalho, então olha só, é um diferencial que a gente está colocando, tá? Então a garantia de tratamento, o acesso, se a sua clínica tem, por exemplo, estacionamento ou convênio com estacionamento, você tem que falar isso para o paciente, os horários flexíveis, às vezes isso seja um diferencial. Então, por exemplo, tem clínicas que atendem no horário do almoço, tem clínicas que atendem à noite, ou pessoas, às vezes você atende à noite. Esses diferenciais, eles têm que ser falados, tá? E eu tenho certeza que você é um ser humano único e cada um tem a sua qualidade, tem o seu diferencial que é só você que tem. E isso tem que ser falado para o seu paciente, tá? Então, uma das coisas que a gente usa, já partindo um pouquinho aqui para a neurociência, gente, são os gatilhos mentais, A psicologia, ela estudou e ela viu que tem algumas, dentro aqui do nosso cérebro, o nosso cérebro ele tem 3 grandes partes, que é o cérebro reptiliano, que é a parte de instinto, sobrevivência, o límbico, que é a emoção, a percepção consciente, e o neocórtex, que é a parte do raciocínio. Essa parte dos gatilhos mentais, gente, ela leva para o nosso lado emocional. E toda compra, ela é emocional. Toda decisão de compra, ela é emocional. Reparem para vocês verem, quando, por exemplo, um corretor de casa, ele vai vender uma casa, ele não coloca uma casa lá, uma construção de uma casa. Isso não vende. Mas ele coloca uma família feliz, entrando na casa que foi o sonho dele
eles realizarem, coloca uma criança correndo, coloca um cachorro. Por quê? Porque isso mexe com a emoção da pessoa, né? Quando eu era criança tinha uma margarina que chamava Doriana, né? Como que era a propaganda da Doriana? Era toda a família reunida em volta da mesa e eles pegando a margarina e passando sobre a torrada, sobre o pão, a família feliz, o pai feliz, a mãe feliz. Por quê? Porque isso gera emoção. Se simplesmente a gente chegar lá e falar assim, nossa, essa margarina aqui é muito boa, ela é muito saborosa, ela é isso, ela é aquilo, esquece, gente. Venda nunca é sobre a gente, é sobre o outro. A gente está vendendo o tempo todo, mas como que a gente faz isso? De maneira que a pessoa enxergue o valor que você tem. Não é você, nossa, porque a doutora é muito boa, a doutora é isso, a doutora tem mestrado, tem doutorado, ela faz isso. Isso não vende, tá? A venda é a diferença que você vai fazer na vida do próximo. E você, como cirurgião dentista, você como um profissional de saúde, o que você faz na vida do paciente, gente, melhora a vida dele, transforma a vida dele e de toda a família, porque ele come melhor, ele dorme melhor, ele respira melhor. Vocês têm que entender e tomar posse disso. Isso é muito sério, é muito importante, tá? E o gatilho mental, né, que são alguns gatilhos que a gente usa para facilitar na hora da venda. Não é mentira, não é nada ilegal, tá? Não é nada que a gente vai fazer que vai prejudicar ou que vai ser antiético. Hoje, gente, muitas pessoas, né? Eu vou falar de alguns gatilhos, que são os gatilhos que eu mais uso no consultório e que mais me dá resultado. Um dos gatilhos, né? Muita pessoa, é o gatilho da história. O gatilho da história. Muitas pessoas têm medo de ir no dentista, muitas pessoas têm medo do procedimento, tá? E como é que você sabe se o seu prospect, que ainda não é seu paciente, tem medo? Porque você gerou um relacionamento com ele na ligação e você já sentiu que ele fala, ai, mas será que dói muito? Ai, será que isso acontece? Gente, o que vocês vão responder para o paciente? Olha, dona Maria, eu tenho certeza, né? Eu entendo, né, isso que a senhora está passando. É muito parecido com a história da dona Joana que tratou aqui com a gente. A dona Joana chegou aqui na clínica, aqui no consultório, com tanto medo. Ela mal conseguia abrir a boca, ela se tremia toda, mas ela veio, ela conheceu a doutora. Nossa, a doutora é tão paciente e hoje, dona Maria, tem tantas tecnologias aqui no consultório. A gente tem muitas tecnologias, a doutora é tão experiente em tratar as pessoas, principalmente pessoas como a senhora, né, que a senhora pode ficar tranquila. Igual a dona Joana saiu daqui super feliz, super contente, eu tenho certeza que a senhora também vai sair daqui. Então vocês entendem, olha o que a gente acabou de fazer. A gente pegou uma pessoa, contamos a história dessa pessoa, né, em cima da dor daquele prospect ali, e nós falamos bem da doutora, bem do consultório, sem parecer que a gente está vendendo para o paciente. Isso, gente, é o gatilho mental. É o gatilho da história, que é um gatilho que nós trabalhamos usamos tanto o gatilho da história como o gatilho da autoridade, porque a gente falou, a doutora é muito experiente. Nós falamos, ó, aqui tem muita tecnologia, então a gente está fazendo isso. Isso o quê? Usando esse gatilho mental para atrair o nosso paciente. Tá? Então, é importante você conhecer o seu paciente, seu prospect, que ainda não virou paciente, né? Para entender a principal barreira, o que está impedindo o paciente de tratar. Então, você só vai saber isso depois que você criou um relacionamento com ele, depois que você ouviu ele no telefone, depois que você leu as mensagens que ele te mandou. Então, baseado nisso, e gente, já foi feito várias pesquisas, e todas as pesquisas mostram que o paciente não deixa de tratar com você porque você cobrou caro, tá? Então, o paciente não trata com você, o dinheiro não é um fator preponderante para ele tomar a decisão de tratar com você. Ele não trata com você por N motivos, porque ele achou que não foi muito bem atendido, tá? Isso eu estou falando baseado em dados reais e estatísticos, né, de pesquisas de mercado. Ele deixou de tratar com você porque ele foi melhor atendido em outro lugar, ele deixou de tratar com você porque às vezes ele chegou e o consultório não estava limpo, ele deixou de tratar com você porque ele não sentiu confiança em você. Então, comecem a avaliar.
o gatilho mental que a gente mais usa aqui no consultório é o de notoriedade, da autoridade, da história, que é esse que eu acabei de falar, e o da escassez, tá? Existem outros, o da reciprocidade, o desapego. O gatilho mental da prova social também é legal, que é quando um paciente fala de você. Quando você pede um depoimento para o paciente, e aí ele está falando de você. No nosso kit WhatsApp, que eu não sei se vocês já abriram, quando o paciente agenda uma consulta conosco, a gente manda um kit WhatsApp para ele. Nesse kit WhatsApp, geralmente a gente coloca prova social, que é o quê? O depoimento de algum paciente. Às vezes é só a foto do paciente com o texto, ou às vezes não tem a foto que ele não deixou, só o texto do que o que estão falando de mim, o que falam aqui da nossa clínica, é legal. E falar também da garantia e da autoridade do doutor. Tá? Mas os principais é a notoriedade, história e escassez, né? A história a gente já falou e o gatilho da escassez. Gente, geralmente o que tem menos vale mais. Por que o ouro é tão valioso? Porque tem pouco ouro. Por que o petróleo é tão valioso? A gente vê tantas guerras, o povo brigando por petróleo, por gás natural. Porque tem pouco e vai acabar. Então, é escasso. O que é escasso acaba o quê? Valendo mais, tá? Geralmente, o gatilho da escassez a gente usa quase no final da ligação. Que horas? No momento que eu já sei quem é o paciente, estou chamando ele pelo nome, eu já sei a objeção que ele tem e quase no final da ligação a gente vai usar o gatilho da escassez. Se você falar, tem qualquer horário, isso está desvalorizando. Se você falar, a consulta é grátis, é gratuito, gente, isso desvaloriza. Nós vamos ter uma aula apenas sobre consulta, mas eu já vou adiantar aqui para vocês que, gente, consulta, eu não sou favorável de consulta gratuita, tá? Eu não sou favorável de nada gratuito. Primeiro, que a gente não valoriza quando a gente não paga. Tá? Então, assim, vocês começarem a pensar, doutora, mas eu não tenho coragem de cobrar consulta, aí meus pacientes vão desistir de mim. Vou contar aqui a minha experiência para vocês. Uma vez uma paciente chegou para mim e falou assim para mim, doutora, pode te falar uma coisa com sinceridade? Eu falei, pode. Nossa, doutora, a senhora é tão boa, mas eu acho que a senhora cobra tão barato. Imagina, a paciente falou isso pra mim. Sabe o que eu fiz? A partir desse dia, comecei a cobrar consulta e comecei a subir os meus preços. Na aula de precificação a gente vai falar sobre isso. Gente, vocês não estão entendendo. Eu comecei a cobrar consulta e eu confesso que eu fiquei com medo de cobrar consulta. Isso eu já tinha 10 anos de formada, tá? Eu já tinha feito mestrado, eu já tinha feito doutorado e eu não cobrava consulta, com medo de ficar sem paciente. Então eu estou te encorajando, porque eu perdi esse medo fazendo. A gente só perde o medo quando a gente começa a fazer. E eu pensei assim, nossa, os pacientes não vão querer tratar comigo. Sabe o que aconteceu? Eu comecei a cobrar consulta. Aumentou a procura pelo meu trabalho, pelo meu serviço. E aí, é tão bom, gente, a gente cobrar pela consulta. Por quê? Porque você faz a consulta com muito gosto, sabendo que você está ganhando por aquilo ali. Sabe por quê? Porque vocês estudaram muito, nós estudamos muito. Foi feito um investimento muito alto para a gente estar aqui agora. E quando a gente olha um paciente, a gente dá o diagnóstico para ele. A gente já está entregando para ele tudo que ele precisa fazer. Então, assim, isso tem um valor, é o valor do seu conhecimento. Então, eu estou te encorajando a perder o medo de cobrar consulta, tá? Para você, faz o teste, começa a cobrar consulta, você vai ver que o paciente não falta, o paciente que paga pela consulta, o paciente não falta, o paciente, ele te valoriza e você fica mais feliz sabendo que você está sendo reconhecido e valorizado, tá bom? Então vamos lá, voltando aqui ao gatilho da escassez, que geralmente a gente usa quase no final da ligação. Então você não falou que tem o horário que ele quer, você vai mostrar que a agenda, ela é concorrida, mas que você está preocupado em oferecer um horário para ele.
o melhor horário para ele, tá? Você não pode mostrar muitas possibilidades para o seu paciente, então você já vai deixar 2 ou 3 horários, não pode passar do prazo máximo de 15 dias, porque essa história de que dentista bom é dentista com agenda cheia, esquece, não é isso. Se ficar muito tempo sem marcar horário, tem gente que já falou para mim que olha, eu tenho todos os horários disponíveis, mas eu marco, só para daqui uma semana para fingir que eu sou muito concorrida. Gente, esquece isso, esse tempo já foi, tá? O seu paciente, ele quer tratar agora. Então, você já deixa disponível na sua agenda pelo menos 2 ou 3 horários só para você fazer consulta, e você seguindo aqui todo o nosso protocolo da nossa comunidade dentista empreendedor, você vai ver a sua agenda lotada de gente querendo fazer consulta com você, tá? Então, você não mostra muitas possibilidades. Quando você chega e fala assim, olha, pelo que eu percebi, dona Joana, aqui na nossa conversa, você realmente tem uma necessidade de fazer o tratamento. Nós já conversamos aqui sobre os seus desejos, eu já entendi, né, que a senhora tem esse medo, mas que a nossa doutora, que ela é especialista nisso, a senhora pode ficar tranquila e de fato a senhora precisa marcar um horário, né? A agenda da doutora é muito concorrida, mas ela tem uns horários flexíveis. Então eu já quero rapidamente reservar um horário para que a senhora garante o mais rápido possível antes que esse horário seja preenchido. Então, olha só, nós usamos o gatilho da escassez. Você deu lá 2 opções para o paciente. Olha, eu tenho horário aqui na quarta-feira às 8 e na quinta-feira às 17 horas. Qual horário que é o melhor para o senhor? Porque, veja bem, a agenda da doutora é bastante concorrida e eu percebi aqui na nossa conversa que a senhora de fato precisa desse tratamento. Então, tá vendo que a gente trabalhou esse gatilho da escassez já no final da consulta, no final da ligação, e aí o paciente já fala, nossa, mas é muito cheio, eu tenho que marcar rápido. Tá certo? Então, a gente vai usar isso já no final da consulta, no final da ligação, e nós vamos o quê? Finalizar a ligação com alto nível de energia, com muita motivação. Vou repetir o nome do paciente. Então, olha, seu João, foi um prazer falar com o senhor, eu não vejo a hora de conhecê-lo pessoalmente. A doutora Carol vai estar te esperando aqui na quinta-feira às 17 horas, né? O compromisso que o senhor agendou conosco. O senhor já me passa o seu WhatsApp, que eu já vou te mandar agora a nossa localização, para que o senhor já fique com tudo organizado. E, seu João, eu vou pedir também que o senhor salve o nosso número de telefone, que vai ser mais fácil para o nosso contato. Sabe por quê, gente, que é importante pedir para o paciente salvar o número de telefone? Porque você vai fazer uma lista de transmissão, pelo menos uma vez por mês, para mandar conteúdo para ele. E se ele não deixar salvo o seu número de telefone, o seu WhatsApp da lista de transmissão não vai chegar. Então, você já pede para ele salvar o seu número de telefone, que aí você vai usar esse dado para você poder estar sempre fomentando o seu paciente de conteúdos, mesmo depois que ele finalizar o tratamento. Não sei se vocês já assistiram a nossa aula da jornada do paciente, a gente quer que sempre o paciente venha, né? E para ele estar vindo sempre, você tem que estar fomentando ele de conteúdos, né? Conteúdos de valor. Então, no final da ligação, energia alta, chamando o paciente pelo nome, lembrando ele do compromisso, pedir o telefone, o WhatsApp, terminou, né, ali. Então, seu João, foi um prazer, estou te esperando aqui, a doutora Carol está te esperando aqui na quinta-feira às 5 horas, tá? Estou te mandando a localização. Terminou, você já manda a localização, já manda o seu, e eu deixei aqui para vocês na nossa biblioteca o meu cartão digital para vocês verem, e já oriente o paciente como chegar e desejo para o paciente, né, um ótimo dia, uma ótima semana, e já peço para o paciente salvar. No script vai estar lá escrito também com o número escrito no WhatsApp. Você terminou, mandou a localização, mandou a mensagem,
finaliza. Olá, seu João, aqui é a Yasmin, a secretária da doutora Carol. Já estou deixando aqui para o senhor o número da nossa clínica e já peço que o senhor salve. Digita o número da clínica para ele salvar. Facilita a vida do seu paciente. Ele salvando, você vai poder fazer lista de transmissão e quando ele for procurar seu contato vai ser mais fácil de achar, em vez de ele lá ficar rolando um monte de mensagem que deve chegar para ele. Tá certo? Então, gente, nós falamos agora sobre os gatilhos que nós usamos nas ligações e podem ser usadas também nas mensagens, nos seus textos de rede social. Os gatilhos que mais vendem aqui no meu consultório é o gatilho da autoridade, né, notoriedade, da história e o gatilho da escassez. O gatilho da escassez é o que mais vende e eu espero que vocês tenham pegado essa dica, que isso vai ser fundamental para o sucesso, para que você se transforme dentista para um dentista empreendedor e não só um empreendedor de sucesso. Valeu, até a próxima aula.